Olá, seja muito bem-vindo ao Conselho de Negócios. Eu sou Marta Leonardi, sócia do BTG Pactual. E sim, você está no podcast certo, mas hoje eu assumo a posição de âncora e inverto os papéis por aqui, para que o nosso host oficial, Marcos Buais, possa ser ouvido também. Bem-vindo. Que honra poder ser entrevistado por você, porque eu tenho tanta admiração, tanto respeito e tanto carinho. Quem é o Marcos Buais? Quem é você? Como que você se define? Mas eu quero uma resposta diferente do que você já falou por aí. Eu sou um não mais jovem, mas um sonhador, uma pessoa que ama o que faz, que busca sempre se conhecer mais para ser uma pessoa melhor com a minha família, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu convivo. Sou uma pessoa que ama empreender, eu sou uma pessoa que ama aprender. Então, cada vez mais, eu agora que estou com 42 anos, eu tenho buscado... Que novo! Eu estou aí tentando, sabe, Marta, já há algum tempo, construir essa história que eu tanto sonhei. Uma história que eu possa ser uma referência para os meus filhos, que são as pessoas que, para mim, eu digo que o maior ato de empreender é ser pai. Agora, me fala uma coisa, quais são as características do empreendedor? O que você acha que é importante para o empreendedor ter que você teve? Que você tem me contado algumas coisas e tem umas características que são repetitivas nessa sua série de empreendimentos novos que você fez a cada nova jornada e cada novo ciclo, como você me falou. O que você acha que é uma característica padrão, assim? Marta, eu sempre digo que para empreender você precisa ter foco. Você precisa amar o que você faz, você precisa ter humildade. É verdade. Né? Pontos importantes, foco, humildade, amar o que você faz, concordo. Tem que trabalhar muito, nada cai do céu. Essa história também. De que você descobriu alguma coisa que é revolucionário, você vai ficar rico de uma hora para outra. Isso não existe, essa possibilidade. A pessoa não descobriu o Facebook da hora para a noite, Não é possível, é muito trabalho. E eu tenho a certeza cada dia maior de que você tem que construir um time que sonha junto com você, e de preferência se cercar de pessoas melhores do que você, porque você aprende. É tão importante. Sim. Quando eu junto o meu time, eu ouço, eu posso falar, mas eu também posso aprender. Então, acho mas como que você se faz respeitado quando você tem um time melhor que você? Porque isso é muito bonito a gente falar, mas como que você daí impõe um respeito nesse time? Então, eu costumo dizer que liderar é um ato solitário, né? Você tomar decisão não é simples. A hora que você vai mudar um time, ou você vai tomar uma decisão de fechar uma empresa ou crescer o teu negócio, é uma decisão muito solitária, é uma decisão pessoal. E liderar é uma questão de conquista. As pessoas te observam, você abre a tua empresa, você investe, você é o dono daquela empresa. Então, você vai ter a opção de ser o chefe, vai ser respeitado pelo teu poder capital, pelo teu poder Sim. de dinheiro, teu poder de investimento. É meu porque eu comprei, porque eu fiz. Sim. Ou porque você é uma pessoa admirada. Então, quando eu digo que você é uma pessoa, dar ouvido, dar voz para as pessoas que ali estão, é você buscar pessoas que tenham credibilidade no mercado, pessoas que têm história no mercado para aquilo que você optou por fazer, e ser generoso em ouvir, ser generoso em construir aquela história com outras pessoas, porque aí todo mundo me pergunta, você é uma pessoa que diversificou muito, como é que você consegue administrar tanta coisa? Porque eu tenho um time que é capaz de sonhar comigo, que tem competência e que sonha o mesmo sonho que eu. Então, a gente consegue dar forma a isso com esse método, com esse modelo. É como eu acredito. Sim, não, com certeza. Agora, vamos voltar um pouquinho, porque a gente já está falando de Marcos com sucesso e que já consegue contratar essas pessoas muito boas. Mas como você começou, você saiu do negócio da família. Então, primeiro, por que você não quis ficar no negócio da família, né? Então, ao invés de ser herdeiro ou seguir um legado familiar, você foi empreender. E aí, continuando essa pergunta, por que empreender e não ir para uma grande empresa, que também é um conforto? Ou seja, você tomou 2 riscos aí. Então, eu sempre tive esse ato de querer construir a minha própria história. Eu sempre tive muito orgulho do pai e o avô que eu tinha. Eu nasci no Espírito Santo, na cidade de Vitória, uma cidade pequena. Então, a rua principal era o nome do meu avô. Então, automaticamente, eu estava ligado ao grupo. E eu peguei a parte boa. Minhas festas de final de ano, minhas festas de família, o papo de empreender era sempre contínuo. Então, eu sempre gostei muito de falar disso e ouvir isso, porque era parte de um contexto familiar. Mas eu queria construir a minha própria história. Eu sabia que para eu dar forma a isso, para eu conseguir construir isso, eu precisava, primeiro, entender o que de fato eu gostava.
Então, eu fui estagiar no grupo, tive a oportunidade de trabalhar com os meus pais, com o Então meu você avô. chegou a estagiar. Estagiei, fiz um processo de passar pela holding, depois eu passei pela área de comunicação. E Você seguindo estava com pra quantos área- anos? Eu tinha 17 para 18 anos. Tá. Tive uma resistência no primeiro momento, porque meu pai falou, olha, você vai estudar e trabalhar, você vai acabar querendo só trabalhar. Sim. Então, eu já tive o primeiro ato de negociar foi com ele, para mostrar que, de fato, eu precisava ter essas duas. Eu acreditava muito na teoria e na prática. E na área de comunicação, eu me apaixonei pela área de evento, porque eu acabei indo para a área de rádio, e a área de rádio tem uma relação direta e indireta com o empreendedor do entretenimento. Então, eu defendi a época. Eu falei, olha, eu vi aqui que a gente pode aumentar o nosso faturamento construindo e constituindo uma empresa de entretenimento. E fui voto vencido. E aí, Ninguém acreditou nessa Ninguém ideia. acreditou. Evento tem um preconceito, né? Que a gente Muito estava grande, falando. Muito grande. Todo mundo, evento é coisa de diversão. É diversão. Né? Até hoje, as pessoas, na hora que você faz um evento, as pessoas te ligam para te pedir ingresso como se fosse... Assim, não tem custo do evento. Gente, quando eu comecei a fazer eventos aqui no banco, as pessoas falavam, até te contei um pouquinho, Claro. que eu queria fazer festa. Que, na verdade, eu não queria mais trabalhar e eu queria fazer festa. Não, e eu tive essa oportunidade de um dia, voltando do meu estágio, o Papa João Paulo II tinha rezado uma missa num lugar que se deu o nome de Praça do Papa. Eu falei, puxa, se eu fizesse um evento aqui, seria demarcador. Eu comecei a sonhar com isso, só que eu não tinha capital. O dinheiro que eu tinha ganhado até então era como estagiário. Sim. Eu tinha, à época, sei lá, R$5.000. E eu falei, olha, eu preciso começar a startar essa ideia de que forma? Investindo... Mas isso já fora do negócio da família. Eu ainda estagiando. Estava estagiando lá. Estagiando. Quando eu defendi essa ideia da empresa de entretenimento, aí eu falei, é a primeira tentativa de construir alguma coisa que tenha a ver comigo. Fui voto vencido, não consegui. Eu falei, vou tentar criar um evento e, eventualmente, esse evento pode ser uma oportunidade da empresa construir e entender o que eu estou dizendo. Lógico. E eu, uma madrugada, desenhei um projeto chamado Vitória Pop Rock, eram 12 horas de música, e eu ia para as pessoas tentar defender essa ideia, não se tinha esse hábito de festival. E é muito difícil quando você não tem histórico, né? O primeiro é muito Com difícil. 17 para 18 anos. Não, ninguém assim, acredita, cara, imagina. É que moleque história, querendo aqui vender querendo um fazer negócio. graça. Aí, de 10 que eu fui, 9 foram contra. E nesse projeto que eu desenhei era na Praça do Papa. Na época, eram 7 bandas, 3 regionais e 4 nacionais. E no última entrevista que eu fiz de tentar defender isso, uma empresa que na época era inclusive concorrente do grupo empresarial nosso, uma empresa de comunicação que era concorrente, foi um executivo novo que tinha chegado e falou, olha, eu acredito demais no teu projeto. A gente está fazendo isso aí, que tinha sido transferido da Bahia. Existia o Festival de Verão na época. Então ele falou, olha, acho que esse projeto é incrível. E eu falei, estou sonhando acordado. Eu assinei o contrato, Marta. Mas e como é que os seus pais reagiram, a sua família, empresa familiar, você vendendo para o concorrente? Eu falei, eu dei a primeira prioridade para Pra vocês. Já vocês, aprendi a defesa maravilhoso. na hora, né? Eu falei, olha, eu tentei. Mas continuavam também sem acreditar muito nisso. Então, o dinheiro que eu tinha, eu investi no projeto visual. Então, era um projeto que você conseguia entender o meu sonho através não apenas da minha fala, e sim de um Lógico. projeto em 3D, todo Tem que bem ser, a estruturado. apresentação ela ajuda muito na venda. Muito. Então, É. eu vi isso perfeitamente na hora que eu fiz essa defesa e ele acreditou. E aí, com o investimento que ele fez, eu tomei a decisão de fazer o seguinte, de pegar os 50%, ele comprou 50% do meu projeto, os outros 50%, ele não sabia, mas o investimento que eu queria fazer era através da própria venda do próprio evento. Eu não tinha capital, não tinha dinheiro. Lógico. Então, eu contratei as bandas, comecei a divulgação e naquela falta de experiência, eu achei que ingresso começava a vender com 3 meses de antecedência. Então, botei para vender o projeto. E não é? Primeiro mês, um ingresso vendido. Falei, meu Deus, tudo que falaram Segundo mês, sei lá, 500 ingressos vendidos. E o meu breakpoint era 10 mil ingressos. 10 mil. Caraca. E aí, o último mês, aí começou, graças a Deus, vender tudo. Mas o que foi importante para vender foi o seu line-up, que é o que eu sempre defendo aqui, que o conteúdo do evento é muito importante. Muito. As pessoas vêm. Então você, nesse primeiro e segundo mês, deve ter corrido atrás do line-up bacana Foi para um as pessoas line-up virem. muito legal e um conceito diferente. Porque De fazer na praça. de fazer na praça, aí eu botei uma tenda eletrônica, tinha uma tenda para você comprar produtos capixabas, você tinha uma praia de alimentação muito legal. Então você tinha um contexto do jovem se divertir num lugar onde ia passar 12 horas podendo comer bem, se divertir e ter várias atrações. E na época foi o Charlie Brown, o Rapa, J Quest, Skank, que eram bandas nacionais, 3 bandas regionais. E graças a Deus vendi 28 mil ingressos. E aí sim começa a minha independência financeira e a possibilidade de E a família empreender. nessa hora? A família nessa hora, meu pai sempre foi muito duro, sempre foi um cara muito Teve sorte? criterioso comigo, e hoje sendo pai entendo ele. E falou, olha, se teu sonho deu certo, é o que você acredita. E aí naquele dia eu tive certeza, eu costumo dizer para os amigos do esporte, eu não tenho essa habilidade, mas você ir num estádio lotado e fazer um gol,
Deve ser um prazer incrível. Nunca tive essa possibilidade, mas tive a você fez o possibilidade gol. de fazer o Você gol. fez esse gol. De subir no palco e ver aquelas 28 mil pessoas se divertindo, e eu consegui ganhar meu dinheiro. E aí eu tomei a decisão de que, para eu continuar sonhando com esse tipo de negócio, eu precisava sair do Espírito Santo. Foi muito difícil tomar essa Mas por que decisão. sair do Espírito Santo? Porque os negócios acabavam acontecendo muito em São Paulo. Sim. O Primeiro deu certo lá, mas você poderia crescer muito mais aqui. Porque eu percebi que aí eu comecei a entender que como é que eu podia ganhar dinheiro com entretenimento. Bar, venda de patrocínio, principalmente, Sim. né? E a venda do ingresso com line-up. Então, o ingresso eu conseguia fazer com um projeto bem estruturado. O bar, dependendo da quantidade de pessoas que tinham lá dentro. Mas o patrocínio, o Espírito Santo sempre foi muito restrito. É um lugar incrível, mas um lugar com muita... Né? Você não estava em São Paulo com essa possibilidade. Então, eu sabia que eu tinha que ir embora. Então, foi uma decisão também que eu sabia que, para eu sonhar o tamanho do meu sonho, eu precisava também sair de lá. Tomar essa decisão. Agora, você falou algumas características que são importantes, só para a gente colocar aqui, né? Você fez negociação, teve negociação com a sua família e com as pessoas que você foi convencendo. Você teve uma resiliência, porque você recebeu não primeiro da sua família, então que você pode se questionar, se você não acredita muito no que você vai fazer, né? Então você pode se questionar e depois você vai me contar um outro não que você teve aí, que foi bem importante. E isso não fez você desistir, você continuou persistindo atrás do seu sonho. E então, assim, acho que eu vejo ali negociação, resiliência, né, na verdade. E aí, voltando ao que você falou, foco E amar muito o que eu fazia, assim, porque para eu abrir mão, eu estava numa situação, em teoria, muito confortável, porque era um grupo empresarial gigante no estado, diversificado. O Grupo AIS atua em várias áreas. Então, eu amava muito aquilo que eu sonhava fazer. E isso também me deu essa força de falar, olha, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E eu tinha um sonho de fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e com esse resultado financeiro, eu tomei a decisão de ir morar no Rio de Janeiro, como primeiro estágio para chegar em São Paulo, e comecei a ter o Vitória Pop Rock sendo o evento que eu fazia todo ano para me financiar. Financiar meu curso de vida, financiar minha faculdade. Porque você saiu do grupo da família, então você precisava se financiar. E foi uma decisão também que foi acordada com os meus pais, de que a partir do momento que eu tomasse aquela decisão, eu tinha as responsabilidades a partir de então de assumir meus custos. E me fala uma coisa, como é que o networking, porque você falou que você marcou, e obviamente que talvez o relacionamento familiar auxiliou, mas eu falo muito que as pessoas acham que ou você tem uma indicação, ela te ajuda a chegar, mas ela não te ajuda a convencer, né? Isso depende da habilidade do que você está vendendo. Com certeza. Mas obviamente já é uma conexão. Mas como é que o seu networking foi importante para você empreender nesse momento? E depois a gente pode desdobrar para como é que o networking é importante nos seus empreendimentos hoje, até para selecionar seus sócios. Então, com certeza, a credibilidade da minha família me fez ser atendido por esse veículo de mídia. A pessoa atende o telefone. Que atendeu o telefone. Agora, o que me fez, de fato, vender foi a possibilidade dele também ter resultado, porque ele era um executivo com meta e objetivo. Então, ele acreditou em investir no projeto Vitória Pop Rock porque era alguma coisa que dava resultado para ele. Ou seja, é uma via de mão dupla, que eu sempre falo que network é uma via de mão dupla, não só pode ser só você oferecendo o produto, né? Não, e eu digo, sabe, Marta, que o network talvez seja hoje o maior ativo que eu tenho na minha vida. É para mim também. Eu, graças a Deus, consegui construir empreendimentos que eu de fato, amo fazer da forma. Eu construí, graças a Deus, uma possibilidade de dar uma condição para minha família, consegui construir, então, a capacidade de poder investir, ganhei capital, mas o meu maior ativo é o relacionamento. É algo que eu conquistei. E depois do seu negócio, do festival, como é que você passou para o seu próximo negócio? Então, eu vi que essa possibilidade de me financiar me traria para o Rio no primeiro estágio. Depois eu vi que era independente a possibilidade, que era impossível. Eu que sempre me norteei pelo mar, Espírito Santo é mar, Rio é mar. Falei, meu Deus, eu vou para São Paulo. Era uma coisa que não tinha apoio familiar. Eu não tinha relacionamento familiar e nem de amigos aqui em São Paulo. Então, era uma decisão muito difícil para mim. Mas eu estava tão certo do que eu queria na minha vida que eu estava muito disposto a transformar muitas vezes lágrima, que eu chorei muitas vezes à noite, Sério, em energia no dia seguinte. Eu falava, meu Deus, eu estou aqui, eu podia estar lá. Será que eu não estou desonrando a história da minha família? É difícil. Né? É muito difícil. E lá eu tinha tudo. Então, eu venho para cá morar numa estrutura completamente diferente, onde as pessoas não sabiam... era uma conquista que me desafiava. Sim. Né? Então, e pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo, será? E se der errado? Mas eu sempre muito certo do que eu queria e sabia que estando aqui ia abrir outras possibilidades. Então, acabou acontecendo as coisas automaticamente. Um amigo de Recife, quando eu vim para São Paulo, eu aqui buscando oportunidade, sempre focado em trazer financiamento para o meu evento, que era a minha realidade. E aí um amigo em comum queria fazer um evento no Espírito Santo, que era o Pedro Paulo Diniz. O Pedro Paulo tinha um projeto chamado Forma Renault e ele queria fazer no Espírito Santo. E aí
Ele falou, olha, se você conseguir me ajudar a viabilizar, você pode ter uma grande rentabilidade com isso. E aí fui para o Espírito Santo e defendi lá para os órgãos públicos. Aí o Pedro sempre falou que achava que Vitória tinha essa característica de Mônaco, porque queria fazer uma corrida de rua. E foi muito difícil de aprovar, porque você fechava praticamente a cidade de Vitória. A cidade de Vitória é uma ilha. É que nem Mônaco também é fechado, mas virou um grande símbolo de evento lá, né? E com uma cultura de que sim, vai dar um baita trabalho para a cidade vai ter um monte de interrupção, mas... Vai ser uma super visibilidade. Vai ser uma super visibilidade. Foi aí que eu também defendi. E a prefeitura acreditou, aceitou. Acreditou. E aí o Pedro falou, olha, você vai ter uma rentabilidade importante aqui. Eu vou te pagar uma comissão. Eu falei, pô, Pedro, eu não sou uma pessoa de comissão, sou uma pessoa de empreender. Vamos fazer uma coisa? Pega o dinheiro que você ia me dar de comissão, investe numa empresa para a gente em São Paulo. Ô, Pedro, mas vai ser muito mais fácil para mim, porque eu já tenho empresa em São Paulo. Lógico. Eu tenho um escritório, era aqui na Rua Mauri, vai ser para você muito pior em termos financeiros. Eu falei, não, eu preciso ter uma referência, eu tenho um escritório. E a gente faz o seguinte, esse amigo que nos apresentou fica com 33%, eu com 33%, você com 33%. O amigo que apresentou vocês dois. Chamava Edson Sampaio. Edson era de Recife, Sei. era um amigo em comum nosso. E eu falei, olha, eu acho justo o Edson fazer evento, que tinha um Reciforia. O Edson, então, o que a gente faz? Faz uma empresa, o Edson aporta os eventos que ele tinha, em retribuição a ter nos apresentado, aqui ele tem que ter a participação. Eu trago os meus projetos, já fazia o Vitória Pop Rock, depois comecei a fazer um evento de moda chamado Vitória Fashion. E você tem a Forma Renault, a gente cria uma empresa de evento. Aí o Pedro topou. E aí eu troquei a comissão pelo investimento. E... Você vê, então você teve uma visão, né? Porque de repente a pessoa quer aquele negócio de curto prazo. É uma outra coisa também que eu escuto muito. Às vezes umas pessoas me pedem conselhos. Sim. E recentemente, essa semana, eu escutei e a pessoa estava na dúvida que ela ia ter que dar um passo para trás financeiramente, mas claramente era uma coisa momentânea, um dinheiro pouco. Óbvio que é difícil você falar isso, porque você podia falar, pô, mas como assim dinheiro pouco? Eu estava me financiando todo, claro. Mas a pessoa não estava vendo. E eu vendo mais no longo prazo, falando, cara, mas olha ali na frente, isso daí vai te dar uma porta, você está mudando de carreira, toda a transição tem você tem um para trás inicial. E o Pedro falou isso para mim, falou, é muito mais dinheiro para você e é tentador, você ficar com a comissão. E eu estava precisando de dinheiro. É óbvio. Né, eu não tinha essa folga financeira, ao contrário, eu dependia de um evento que, se a gente sabe disso, evento é risco. Sim, total. Né? Então você não sabe se desse ano que vem vai ser a mesma coisa que você ganhou no outro ano. Né? Com certeza. E os custos basicamente eram os mesmos. Então Sim. Eu tive essa ousadia, foi a melhor adesão que eu tive na minha vida. Aí eu cheguei em São Paulo. E aí, quando você chegou em São Paulo, como é que foi? O que você fez? Você continuou com o festival? O que você fez aqui? Eu aloquei o festival dentro da empresa, continuamos fazendo o festival. Lá mesmo. Aí a minha ideia foi itinerar esse festival, então levei para Belo Horizonte, fizemos em Salvador, fizemos em Recife, no mesmo segmento pop rock, a mesma coisa do Edsa, que tinha Reciforia, a gente começou a fazer eventos voltados para o carnaval fora de época em outros lugares, a Forma Renault a gente expandiu, e a gente começou a fazer mais eventos, e aí aconteceu uma coisa que foi uma oportunidade, à época... surgiu uma oportunidade de investir num carnaval de Salvador, que era um carnaval, que era um camarote, que era o Camarote Expresso 2222, que era da Fora do Gilberto Gil. Investimos e aí começamos, Marta, em um ano, a gente tão devota a fazer o que a gente acreditava, que a gente era a maior empresa de entretenimento do Brasil. Que legal. E você, como é que você migrou disso? Depois você teve as boates, né? Sim. E depois disso, você partiu para a empresa que você tem hoje. Como é que foi esse processo? Então, foi uma coisa assim, não esperada, mas foi também uma oportunidade. A gente estava a empresa chamava Host, e aí eu recebi A holding chamava Host? Sim, tá. Host. E aí surgiu, através de um amigo nosso em comum, olha, tem um grupo querendo investir no Brasil no ramo de casa noturna. Eu falei, casa noturna não é o nosso perfil, nosso negócio é fazer evento. Porque o negócio era evento, que daí você ganhava ali e acabou. Acabou. E aí... O Jeffrey e o Mark Baker, que eram investidores de uma casa noturna, de um grupo de casas noturnas em Nova York, veio e falou, olha, não, eles foram muito inteligentes na defesa. Falou, não, Marcos, casa de show e casa noturna, ela é um entretenimento noturno todo dia. Sim. Então, todo dia que você abre é um convite, é uma atração, faz sentido. Então, vou fazer o seguinte... Mas é uma emoção todo dia Meu também, Deus né? do céu, eu falei, olha só, vou fazer um acordo. Em vez de abrir 7 dias por semana, igual vocês fazem em Nova York, eu vou abrir 2 dias por semana. Isso, cara... Você vai perder 5 dias de faturamento. Eu falei, não, mas eu quero criar um modelo novo. E aí foi muito desafiador, porque eu, sendo capixaba, chegando em São Paulo, eu lembro que os jornais, à época, falaram, o capixaba querendo mudar a noite, porque eu era aqui muito no Itaim, na Faria Lima, você tinha muito ali na região dos Jardins, as casas de entretenimento, e eu fui logo para o meio da Marginal, era ali na WTC, a gente fez num lugar completamente diferente, e a casa chamava Lotus, virou um grande sucesso. E aí... Era muito legal. Era muito legal. E aí eu
aprendi esse negócio. É um negócio que... E aí também fortaleceu muito o que a gente falou no início, a questão do network. A noite, ela te proporciona, se você souber Mas porque lidar com a você noite. tinha características. Sim. Quero que você conte quais era a sua disciplina, porque eu acho que em todos os negócios, tem a noite principalmente, como alguns outros negócios, tem um glamour atrelado, né? Muito então, grande. porque você tem muito acesso, todo mundo quer te acessar para entrar, todo mundo quer te acessar para ter a festa, para ser convidado e tal. E isso pode deslumbrar a pessoa. Mas você teve muita disciplina. Eu acho que isso é importante a gente falar. Conta um pouquinho. Porque eu estava tão devoto àquilo que eu acreditava que eu sabia a dificuldade que era ter construído o que eu estava construindo. Eu sabia que esse caminho tinha sido muito difícil. Eu sabia dessas noites mal dormidas, essa dificuldade de captar e de me capitalizar para fazer os meus negócios. Então, eu valorizei aquilo como a grande oportunidade da minha vida. Então, eu estava ali trabalhando. Então você não bebia, nada. Eu era o primeiro a chegar e o primeiro a sair. Todo mundo me procurava e falava, cadê o Marco? Já foi. Então, porque você pensa, imagina a sua imagem para os investidores, né? Apesar de toda a tentação daquilo, mas a sua imagem que depois você precisa depois acessar essas pessoas no seu networking, elas precisam ver credibilidade, né? E elas viram que você tratava aquilo como negócio. Se você fosse o amigo que ficasse enchendo a cara, que ficasse tratando aquilo como uma festa todos os dias, primeiro que você não ia aguentar. Claro. Né? Que a gente não aguenta. E segundo que, na verdade, eu acho que daí você ia perder a credibilidade daqueles seus investidores. Sem dúvida. Que iam olhar para você e falar, ele tá curtindo a noite, é o herdeiro, ia voltar com aquele estigma, né, de herdeiro, e que veio aqui curtir e fazer festa. Você Sem não, dúvida. colocou como um negócio. Era um negócio. Eu costumo dizer que quem trabalha com a noite é a maior parte da graduação que você tem na vida, porque você lida com variáveis incontroláveis o tempo inteiro. As pessoas querem ir lá, para elas voltarem, você tem que ter uma boa atração, um bom atendimento. É confuso, verdade. a noite não é simples. Você sabe que você faz Sim. evento como ninguém. Então, é toda hora algum problema que surge e você tem que saber resolver. Né? Então, foi uma experiência fantástica. E isso, depois você perguntou da história, eu pego, construo essa oportunidade, aprendo a construir essa oportunidade. Sempre digo que sociedade tem que ser complementar. A nossa sociedade passou a não ser mais complementar naquele momento. E para mim, sociedade ou amizade fica amizade. Óbvio. Então a gente optou por... Eu vendi minha participação para eles e fui para uma carreira solo. E você vendeu no momento bom, né? Porque você vendeu no momento que depois começou a ter o declínio das casas noturnas, pelo menos aqui em São Paulo. Muito grande. Eu diversifiquei, eu fiz um grupo meu, eu fiz o Royal, fiz uma opção de casa. Aí, no melhor momento, eu tive essa decisão de falar, olha, eu acho que eu completei um ciclo. Esse ciclo agora é o ciclo de eu tive uma oportunidade de venda. Eu amava o que eu fazia, tinha aprendido tudo com aquilo, mas eu entendi que aquele era o momento de vender. E aí vendi. Mas um pouco antes disso, no Royal ainda, que estava ali faltando uns 2 anos antes dessa decisão, eu criei a Nine com o Ronaldo. O Ronaldo veio jogar futebol no Brasil, a gente entendia que precisava de uma empresa de esporte e entretenimento. E aí, de novo, networking. Grandes contratos da Nine. Você tem me falado vários nomes super high profile aqui, que mostram claramente que o networking foi te trazendo uma coisa a outra, né? Muito grande. Mas você também soube fazer negócios com esse networking, que é um desafio para as pessoas. Porque eu acho que as pessoas pensam assim, mas como é que eu acesso meu amigo, ou minha família, e transformo aquilo em negócio? Eu acho que, de novo, credibilidade, né? E o que mais que você acha que você fez? Por que o Ronaldo confiou em você, por exemplo? Então, acho que muito pela história que eu tinha até então no entretenimento, e ele entendia que eu costumo dizer que no momento em que você constrói essa relação de sociedade, ou de amizade, ou de sociedade, seja o que for, a hora que a pessoa percebe que você é complementar e que você vem para somar, que vocês juntos farão toda a diferença. Daí a amizade só fortalece, na verdade, fortalece. né? Exatamente. Só fortalece. Não pode ser só amizade, mas se a amizade vem com a complementaridade do trabalho, eu acho que só fortalece. Essa construção me permitiu tomar as decisões na hora certa, construir as sociedades que eu acreditava, que muitas deram certo, mas muitas deram errado. Todo mundo só vê o sucesso, né? E foi muito mais derrota do que vitória. É óbvio. Mas eu tive a certeza dessa questão da noite quando eu vi a Nine, sendo na época uma das maiores empresas do mundo de esporte e entretenimento, mas os contratos, grande parte das vezes, começavam no Royal. Lá a gente recebia as pessoas na conversa. Eu falo que o ciclo social é muito importante para você fazer o primeiro contato e depois você aborda aquela pessoa no lado profissional e segue com o seu negócio. E segue. Claro que ela ia assinar aquele contrato porque a gente tinha uma entrega e performaria para ela. Né? Mas você já tinha a porta aberta. Já tinha a porta aberta, já tinha essa relação. Então, com essa consolidação da Nine, surge a Spark, que eu te falei. Como que é a empresa... Spark? A Spark hoje é uma das maiores empresas do mundo que fazem conexão entre os influenciadores e as empresas. Então, a empresa e você, como é que Spark. começou a Spark? Me conta que você sonhou grande. Sim. Foi falar com uma grande figura internacional. Acho que isso é importante para todo mundo. Pois é, a Nine ali, uma grande empresa, como eu falei, mundialmente conhecida. Eu comecei a ver qual era a nossa função na Nine.
vender as celebridades para grandes marcas. Então a gente Sim. tinha lá Neymar em sociedade com o Neymar pai, o próprio Ronaldo, Anderson Silva, e o Anderson naquele momento virando a maior figura da arte marcial no mundo, um brasileiro nos representando lá fora. Eu comecei a ver que nas lutas, como é que era a nossa forma de se remunerar? Era através da roupa que o Anderson usava na luta. E começaram a ter uma demanda de como é que custa, quanto custa, como é que eu faço um post do Anderson indo para a luta? Eu falei, tem um negócio novo surgindo. Não é só a publicidade da televisão. E na época era só Twitter. Então, eu fui à época o nosso investidor e disse, olha, eu tenho uma ideia, vamos criar uma empresa voltada para vender post, voltada para construir essa nova mídia através das redes sociais. Ele falou, não, tua ideia é muito ruim e eu não tenho vontade. Eu falei, então, você me permite fazer sozinho? Isso não te desestimulou. Não. De novo, você acreditava muito naquilo que você queria fazer. Acreditava muito. Isso é muito importante. A gente não pode também ser míope. Não. Você deve ter refletido o refleti porquê. Você reflete, mas se você tem certeza. Teve um peso importante na minha decisão. Assim, Eu acho que de repente a gente até ajusta algumas coisas, né? Sim. O porquê que você fala com pessoas assim tão importantes, você vai buscar, você sonhou grande, mas aquilo às vezes te faz dar um passo para trás e falar, bom, pode ter outras pessoas que vão pensar assim, se ajusta seu discurso, você pensa no seu processo de venda, que às vezes faltava alguma coisa, você deve ter de repente completado alguma coisa ali que você não tinha pensado. E foi uma decisão importante, Marta, porque assim, a gente fazia o quê? A gente vendia celebridade para as marcas. Eu falei, não, eu quero criar uma empresa que é para as empresas comprarem esses influenciadores. Eu mudei... Você mudou quem é seu cliente. Quem é meu cliente. Então, Foi a estratégico. Spark foi estratégica. E a Spark eu fiz. Tive a sorte de convencer 2 grandes profissionais, que eram meus 2 diretores à época, 2 principais figuras da Nine, que conheciam o mercado, um muito voltado para o segmento de celebridade e outro voltado para o segmento de publicidade. E eles sonharam comigo. E hoje a gente está aí, graças a Deus, performando e construindo uma companhia aí com grande resultado. Quanto tempo que tem a Spark? A Spark tem 6 anos. 6 anos. Mas você vê uma construção de uma história, né? A Spark, na verdade, veio com uma bagagem de você com 17 anos negociando, empreendendo. E é isso. Então, e aí você pode pensar, se eu tivesse ficado no negócio da família, teria tido sucesso também. São histórias diferentes, né? Completamente diferentes. E eu sempre digo assim, foi a melhor decisão que eu tive. Não foi fácil. Não é uma decisão fácil por vários motivos. Por uma questão de relação afetiva com a família, o lugar onde você nasceu, um lugar que você tem uma zona de conforto e proteção. Lógico. Mas assim, foi muito importante essa decisão e eu sou muito feliz fazendo o que eu amo e tive essa oportunidade de construir a minha própria história. Continuo aí, quando eu vendi as casas, tendo a oportunidade de investir em coisas que eu acredito, em coisas que eu sei que eu posso contribuir. Hoje, cada vez mais, uma função mais de conselho, mais estratégica. Então, buscando ser mais empresário do que empreendedor, ainda não consegui. Olhar mais para a questão do resultado financeiro de curto prazo, eu não consigo. Meu negócio é empreender, eu amo fazer isso. Então, eu tenho ainda esse grande caminho. Eu tenho muitas ideias e muitas possibilidades. Ah, mas que legal, muito legal. Acho que é um exemplo para todos os empreendedores. É uma pessoa jovem, incansável e acreditando tanto no Brasil. Bom, a gente está chegando ao final aqui desse bate-papo, que a gente podia ficar horas. Eu queria que você me falasse o seguinte, que conselho você dá para os empreendedores? Para quem está começando, o que você dá de conselho mesmo? Olha, Marta, eu acredito muito nisso que a gente falou aqui no nosso bate-papo. Eu acredito que você tem que ter foco. Você tem que trabalhar incansavelmente, sem deixar de cuidar de você. Você tem que ter humildade. E você tem que construir um time. Se puder construir um time que tenha essa filosofia de ser pessoas que sejam melhores do que você, eu reafirmo isso, porque eu tenho um time hoje que me ajuda muito e agrega muito em vários sentidos para que a gente possa construir esse sonho e transformar esse sonho em realidade. E, principalmente, fazer o que ama. Eu não acredito que você consiga empreender e fazer uma história a partir do momento que você não consiga fazer o que de fato ter essa paixão pelo que você faz. Ai, maravilhoso. Adorei nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Obrigado. E eu vou passar a palavra para você encerrar o programa. Que honra, Marta, poder bater esse papo com você e ser entrevistado por você, por essa pessoa que de fato eu tenho muita admiração, muito respeito, que faz com que o entretenimento seja respeitado através da tua performance, do que você faz. E poder fazer parte do Conselho de Negócios, que termina agora a primeira temporada. Espero que vocês estejam curtindo, que a gente possa fazer vocês se estimularem a transformar esses sonhos em realidade. Até a próxima temporada.